Salve, salve galera, já estamos ao vivo, muito bom dia, já estamos ao vivo, aproveitando, como de costume, já compartilhando, mandando para os nossos contatos, chamando a galera para assistir com a gente essa live do 721, essa live do New Coffee, isso mesmo, New Coffee, né? Esse é o nosso momento para tomarmos um café junto, para termos uma conversa produtiva, uma conversa de respeito, uma conversa onde a gente vai poder aprender e crescer pelo menos 1% no dia de hoje, hein? Então bora pra cima que o dia só está começando! Muito bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia! Diz aí nos comentários de onde você está assistindo essa live. Coloca aí pra mim de onde você está assistindo essa live. Hoje a gente vai falar sobre os códigos da mudança. Isso aí, códigos da mudança. Vai ser top, hein? Essa live vai ser top, já vai dizendo onde você está assistindo essa live. Diga a cidade, coloca aí sua cidade. Diz aí sua cidade. Bom dia Ziza. Bom dia Rafael, bom dia Wellington, bom dia Emily, bom dia Gilberto. Sejam muito bem-vindos ao New Coffee no Clube 721, isso mesmo. Nossas lives poderosas aqui. A gente tá aqui para poder crescer 1% todos os dias. Gilberto tá trabalhando na Inglaterra. Olha lá, hein? A Ziza tá em Antônio João, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Rafael. Bom dia, Andréia. Sejam muito bem-vindos. Essa live hoje vai ser top, hein? Comecei a parar para pensar aqui nos códigos, né? Nos códigos da mudança que eu tirei da minha mudança. E saiu coisas poderosas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouquinho a Emily vai estar junto comigo aqui para a gente falar também sobre esse processo de mudança, né? Gente, a Emily tem muita coisa para passar para vocês, tem muita coisa para compartilhar com vocês. Né? E eu tenho certeza que essa live vai ser muito produtiva. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com essa live. Mas, como de costume, né? Vamos começar a nossa live também com o nosso devocional. Eu queria só ler rapidamente para você aqui alguns versículos da palavra do Senhor, porque essas mudanças, né, elas só aconteceram por direcionamento de Deus e também por obediência. E o versículo que eu queria ler para você aqui, os versículos, né, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo a partir do 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a gente vai falar sobre mudança, né? Então, eu queria chamar você, nós temos o hábito aqui também de fazermos o nosso devocional. Eu não sei como que você fala com Deus, eu não sei que forma, que maneira, eu não estou aqui para te ensinar uma maneira, até mesmo porque não tem uma receita para você falar com Deus. Mas eu queria que onde você estivesse, eu sei que tem gente que está no seu trabalho e tal, mas que você possa fazer de alguma maneira o seu momento de reflexão. Eu queria que você refletisse agora, que você de repente parasse, se for possível, você talvez ir no banheiro para você fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, vai demorar 1 minutinho, no máximo 2, para que você pare e fale com Deus para começar bem o seu dia. Eu sei que aí na Inglaterra, né, o dia já aconteceu, já está acontecendo, é quase meio-dia já aí, mas aqui no Brasil é o início do dia.
e a gente pode ter, vocês também, né? Mas a gente pode ter um dia muito produtivo ainda, porque tem muita coisa para acontecer. Então o que eu queria que você fizesse? Eu queria que você respirasse bem fundo agora e fechasse seus olhos. Faça esse exercício aí. Respire bem fundo, com seus olhos fechados. Não sei de onde você está assistindo agora, vai chegar em várias pessoas essa live, mas faça isso. Pare nesse momento agora e comece a respirar bem fundo, só para você se concentrar. Respire bem fundo, solte bem devagar, e agora você vai se conectar com Deus, sabe? Começa a ver o Senhor vindo ao seu encontro. Eu sei que a gente não consegue imaginar esse Deus, mas imagine algo tremendo, algo sobrenatural, algo gigantesco na sua frente, vindo na sua direção, mas com o coração aberto para te receber, com os braços abertos para te receber, porque o Senhor está aqui hoje com os braços abertos para te receber, para te abraçar como filho, porque Ele já deu o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, e Ele está pronto para fazer uma mudança na minha e na sua vida. Ele tem feito essas mudanças, e Ele quer passar uns momentos conosco. Agora imagina o Senhor passando esses momentos com você, Ele pegando da sua mão e Ele caminhando com você, e você falando dos seus planos, você falando dos seus projetos para Ele. Você falando para Ele: Pai, olha, tudo que eu gostaria de fazer com a minha família, tudo que eu gostaria de fazer na minha vida financeira, tudo que eu gostaria de fazer na minha vida profissional, e você explicando para Ele os detalhes, e Ele te ouvindo atentamente, e Ele falando para você: filho, filha, olha, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais desejo, tudo que eu mais anseio, é que o desejo do seu coração seja realizado, mas eu preciso de um empenho, eu preciso de uma entrega sua. Eu preciso de uma dedicação sua, eu preciso de uma renúncia sua sobre os pecados, eu preciso de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento sua. E aí tudo isso que você deseja vai acontecer. E agora você imagina essas coisas acontecendo na sua vida. Olha o quão forte é esse momento, o quão poderoso é esse momento, você passando com Deus e Ele falando para você: olha, vai acontecer tudo conforme o desejo do seu coração, porque o seu coração está arrependido. O seu coração é um coração que muda para a minha vontade. E você pode sentir essas coisas acontecendo na sua vida. Você pode sentir o Senhor te abraçando e dizendo para você: olha, eu vou caminhar com você durante o dia todo, durante todo momento, todo instante, tudo que você for fazer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, onde você estiver, eu estarei com você e eu vou te conduzir, e Ele vai te conduzindo em tudo que você fizer. Esse é o nosso Deus. Chama Ele para entrar com você agora. Respira bem fundo e sinta o Senhor aí do seu lado. Sinta o Senhor te tocando. Mais uma vez, respira bem fundo. Aplauda o Senhor, porque eu tenho certeza que você já pegou esse momento. Você já sentiu o Senhor aí do seu lado. Eu tenho certeza que os códigos da mudança vão fazer muito sentido para você hoje. Eu vou chamar para estar aqui comigo a Emily. A Emily Simmons vai estar aqui comigo e nós vamos falar sobre o código da mudança. Bem-vindo ao Café na Mão, hein? Diz aí se você já está com o seu café na mão. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Emily, seja muito bem-vinda. Consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem sim. Ótimo. Seja muito bem-vinda ao New Coffee, muito bom dia. Obrigada. Estou ajeitando. É um prazer. Aqui, mas que eu tô alta, né? Acho que eu tô muito alta aqui. Peraí. É um prazer ter você aqui, Emily, para a gente falar um pouquinho sobre esse processo de mudança. Para quem ainda não conhece, eu vou deixar você se apresentar aí, mas a Emily está nos processos finais do livro dela, vai lançar aqui no Brasil em julho. O livro dela vai se chamar Potência Interna, Como Ativá-la. E a gente decidiu fazer essa live também para destravar um pouco, né, Emily? E também para a gente falar sobre os códigos da mudança. Mas queria que você se apresentasse aí, falasse com o pessoal. Quem é a Emily? Bom dia, gente. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu sou a Emily, sou casada, sou mãe de 3 filhos.
trabalho com programação neurolinguística, desenvolvimento pessoal, mentoria, sou escritora também, estou lançando o meu livro, né? Como o Nil falou, ele que está ajudando aí em todo esse processo, sou grata ao Senhor pela vida dele, e tenho usado tudo que eu tenho aprendido, tudo isso que eu coloquei em prática na minha vida, que mudou, transformou todo o meu pensamento, todas as minhas atitudes, todos os resultados que eu tenho conquistado. Eu tenho usado isso também para ajudar outras pessoas, né? Porque eu acho que é esse o nosso propósito. Todo mundo ele foi chamado para ajudar o próximo de alguma maneira. E o Senhor ele me levantou, me chamou para poder ajudar aí a destravar alguns desbloqueios, desfazer algumas coisas, algumas crenças que tem impedido as pessoas de realmente romper, de realmente viver uma vida assim, extraordinária na presença do Senhor. Legal, é isso aí, ó. Falei para vocês que essa live... Né? Peraí, deixa eu tirar aqui meu microfone. Eu acho que... Isso. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, ó, a Emily, para quem não sabe, né, ela já falou aí que ela é escritora, é mentora. A Emily trabalha com desenvolvimento pessoal, né, com programação neurolinguística. Está lançando o seu livro aí no Brasil, agora em julho. A gente está nos processos finais aí do livro. Né? Eu tenho mentorado a Emily, tenho acompanhado também o crescimento da Emily, mas a Emily mora na Inglaterra, já tem um tempo, né, Emily? Já tem alguns dias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Como a gente está falando sobre os códigos da mudança, né? Você teve que deixar o Brasil. E como que foi esse processo aí? Como que foi essa decisão, esse direcionamento aí para a gente pegar esses códigos? Foi algo assim, muito interessante, né? Assim, porque na verdade não foi nada planejado, né? A gente estava aí no Brasil, eu e meu marido, e a gente estudava, a gente estava na faculdade, e como todo mundo sabe, a vida aí no Brasil é muito difícil, né? Então a gente decidiu trancar a faculdade por um período e a gente ia, na verdade, para a Espanha. O plano inicial era que a gente fosse para a Espanha, para a gente poder estudar um ano, aprender o espanhol, voltar para o um emprego. O rapaz que estava organizando tudo isso para a gente, ele falou para a gente: por que você não vai para a Inglaterra, ao invés de você ir para a Espanha, porque lá o valor da moeda é muito melhor e você vai aprender o inglês, que é uma língua mundialmente... todo mundo fala, né? O mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, você vai poder usar o inglês. Então, a gente mudou os planos, assim, mas foi tudo algo assim muito rápido, porque a gente estava planejando viajar em um ano, a gente ia juntar dinheiro, aquela coisa toda, para em um ano a gente viajar. E quando foi, depois de 2 meses, a gente já estava com o passaporte, a passagem comprada, tudo aconteceu assim muito rápido, e em 2 meses a gente já estava aqui na Inglaterra. E não era um sonho, não tinha sonho de sair do Brasil. Foi uma mudança por escolha, nós escolhemos sair do Brasil. E quando nós chegamos aqui, a gente viu tanta facilidade, como é fácil viver na Inglaterra, como que o valor da moeda é tão diferente, a segurança, a educação, como você é tratado aqui na Inglaterra. E a gente se apaixonou pelo país e daí, então, a gente decidiu, ao invés de ficar só um ano, a gente decidiu viver aqui, morar aqui. E várias coisas aconteceram também, né? Eu engravidei da Júlia, depois de um período que a gente estava aqui, também não estava programado. Então, assim, a nossa vida mudou completamente. Mas não foi uma mudança, assim, não foi imposta, não foi uma escolha de começo, mas depois, assim, acabou tornando uma escolha, uma mudança de escolha nossa mesmo, né? Para que a gente pudesse experimentar algo diferente, algo novo e crescer profissionalmente, né? Essa era a primeira intenção. Legal, Emily. Eu queria falar para o pessoal que está aí na live, para vocês apertarem aqui embaixo nesse aviãozinho aqui, ó, e compartilhar com mais gente, porque a gente vai falar coisas aqui poderosas, e creio que tem muitas pessoas aí precisando ter uma mudança na sua vida. Talvez na sua história, não necessariamente você precisa mudar de cidade, não necessariamente você precisa mudar de país, né? Mas algumas mudanças precisam acontecer.
Eu costumo falar nas minhas lives aqui, que se você fizer as mesmas coisas que você fez no ano passado, você vai ter os mesmos resultados que você teve no ano passado. Então, se você quer coisas diferentes, é interessante que você faça coisas diferentes. Foi um desafio, né? Foi um desafio ter que tomar uma decisão, deixar a cidade que você morava, deixar os familiares, as pessoas que você amava, os amigos, trancar uma faculdade, né? Uma futura profissão, né? Então, assim, aperta nesse aviãozinho aqui, manda para mais gente, porque essa mensagem pode fazer sentido para muitas outras pessoas, sabe? Esses códigos que a gente vai passar aqui sobre mudança. Eu tive um processo de mudança de cidade, de estado, tive que abrir mão de várias coisas, e dentro do país, eu não saí nem do país, né? E muitas coisas já foram diferentes. Para você ter uma ideia, até os cortes de carne de estado que eu mudei são diferentes. Até hoje eu tenho dificuldade para comprar carne. Por quê? Porque eu aprendi a comprar de uma forma e aqui é de outra forma. E tantas outras coisas. Mas qual que eu coloquei como primeiro código aí? É zona de conforto. Eu tive que sair da minha zona de conforto. E a Emily também, o seu marido, tiveram que sair da zona de conforto. Ou seja, tiveram que sair ali da sua parentela, né? Tiveram que sair da roda de amigos, tiveram que sair da onde tudo era conhecido, o ambiente era conhecido, e teve que ter uma mudança de país, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de língua, né? E como que foi esse processo, Emily, de sair da zona de conforto? Porque, assim, às vezes a gente não quer, né? Primeiro a gente não quer sair da zona de conforto, né? Mas depois que a gente sai, a gente acho que fica puxando ainda, né? Fica a lei da atração, né? A zona de conforto ainda fica tentando nos atrair, né? Essa questão de sair da zona de conforto é algo muito interessante, porque quando você sai da zona de conforto, você realmente, isso causa na gente um desconforto muito grande, e você precisa dispor de uma quantidade muito grande de energia, porque você está experimentando coisas novas, né? E você está principalmente essa mudança na minha vida, que foi uma mudança radical, tanto de cultura, de idioma, de paladar. Os ingleses comem completamente diferente da gente aí no Brasil. Então foi uma mudança assim muito... A minha zona de conforto mudou completamente. Apesar que eu estava bem mais nova, e eu acho que quando você está mais novo, você ainda tem aquela energia de realmente tentar coisas novas e tudo, né? Mas foi algo assim foi bem difícil no começo, apesar de querer estar aqui, né? Foi uma escolha que a gente fez, uma mudança por escolha que a gente fez, mas foi bem difícil no começo. Eu lembro que uma vez eu estava indo trabalhar e eu precisava arrumar um emprego num hotel, eu acho, e eu estava indo trabalhar sozinha e eu não falava nada de inglês, nada. E eu fui até o ponto de ônibus para pegar o ônibus e eu não conseguia falar para comprar o ticket do ônibus. E eu cheguei assim para o motorista e ele, tipo, me perguntando várias coisas, e eu travei, eu não sabia falar nada. E aí eu saí do ônibus, assim, comecei a chorar, e o ponto de ônibus tinha umas ruas, assim, até eu chegar na minha casa de volta, né? E eu também me perdi, não conseguia me lembrar qual que era a rua, a gente tinha acabado de mudar para aquele endereço. E aí eu chorava, e aí eu liguei pro meu marido e falava assim: eu não falo nada de inglês, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Então, assim, foi uma mudança mesmo bem difícil, sabe? Principalmente por conta do idioma, porque eu acho que quando você não consegue se comunicar bem, tudo se torna mais difícil. A comunicação, quando você fala e a outra pessoa não te entende, ou quando a outra pessoa fala e você não entende, isso gera na gente um desconforto muito grande e você fica meio travado, né? Porque eu falo assim, como que eu vou pegar um ônibus, eu não sei nem falar para o motorista onde é que eu quero ir, onde é que eu preciso ir. E nem pedir uma informação para saber onde é que era o meu endereço para eu voltar para casa. Então, assim, foi uma experiência bem desagradável e que eu acho que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas hoje em dia é bom, porque eu ultrapassei isso, né? Foi um desafio que eu tive e hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse tipo de problema. Então, assim, foi algo que veio e que
exigiu de mim algumas atitudes diferentes, né? Eu tive que começar a me dedicar na língua, começar a estudar, mas hoje eu vejo que valeu a pena. Foi algo assim que, se eu tivesse desistido e voltado para o Brasil hoje, eu não estaria no estágio que eu estou, né? Então, é isso que eu ia falar em relação à zona de conforto, né? Por quê? Porque ela fica te puxando para voltar. Por quê? Porque a gente está tão habituado ali, a gente está tão acostumado com o ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, e é exatamente aí que as coisas travam. Porque você está tão acostumado naquele ambiente que você não consegue ver a possibilidade de coisas novas. Por isso que eu comecei a anotar as coisas aqui, que eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha mudança. E aí eu falei assim, eu preciso tirar esses códigos aqui da minha mudança, né? Primeiro, zona de conforto. Não queria também ter saído da minha zona de conforto. Não queria ter abandonado um concurso público. Não queria ter abandonado a cidade que eu nasci, que eu cresci, né? Que eu conhecia todo mundo. Sair na rua era conversando com todo mundo, né? Até hoje a gente conhece assim, praticamente todo mundo lá. Mas enfim, precisou dessa mudança. Precisou chacoalhar e sair desse ambiente. E também, da mesma forma, né, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a vontade era ir embora. A vontade era. Mas quando você entende que o crescimento ele é fora da zona de conforto, e aí eu digo assim, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Emily, de ter que mudar de cidade e mudar de estado, mudar de país, talvez não seja para você. Foi o que aconteceu com a gente, e talvez você não tenha que ficar pensando, eu preciso mudar de cidade para as coisas acontecerem. Não, não é isso. Você precisa mudar o ambiente, mudar a convivência, de repente se relacionar com outras pessoas ou fazer coisas diferentes. O fato de você fazer coisas diferentes vai gerar uma mudança muito grande na sua vida. Vai gerar resultados diferentes para você. Então, para nós, a gente teve que mudar de cidade. Teve que sair do lugar onde a gente estava para essas coisas acontecerem. Mas talvez para você não vai fazer sentido isso. Mas às vezes você precisa mudar de emprego. Às vezes você precisa mudar de casa. Às vezes você precisa mudar de rua. Às vezes você precisa mudar de bairro. Às vezes você precisa mudar de amizades. Às vezes você precisa mudar o seu relacionamento ou mudar a sua maneira de pensar. Então tudo isso é mudança. E tudo isso traz um crescimento. E tudo isso faz você sair da zona de conforto. Por exemplo, você não tem o hábito de ler, você começa a ler, faz você sair da zona de conforto. Por quê? Vai ficar cansativo. Você vai começar a ler e você vai falar assim, poxa, mas eu não gosto de ler. E ler me dá sono, que é o que as pessoas mais falam. Mas por quê? Porque você está saindo da zona de conforto. Você não lia antes, você começou a ler. Você começou a fazer um curso. É difícil, às vezes você não vai querer mais ir nesse curso ou acessar ele pela internet, porque hoje está mais fácil. Mas você começa a fazer uma faculdade. Os primeiros dias da faculdade é difícil. Os professores começam a passar trabalho. E você fala assim, eu não entendo nada sobre isso daqui, eu vou parar, vou desistir e tal. Você tem a opção de desistir. Você sempre tem essa opção de desistir e voltar para a sua zona de conforto. Mas o que eu quero dizer com esses códigos da mudança, e o primeiro é a zona de conforto, é que os resultados eles vêm depois da zona de conforto. A Emily falou, né, teve dificuldade com a língua. Não tinha como, porque assim, não tem como você se comunicar. Então assim, qual que é a primeira sensação? Voltar para a zona de conforto. É o que o nosso cérebro manda, né? Volta para aquele lugar lá, porque lá você conhecia todo mundo. Volta para aquele lugar, porque lá se você precisar de ajuda, as pessoas vão te ajudar. Volta para aquele lugar lá, porque assim, tá fácil, lá você conhece os lugares, lá você pode conseguir as coisas. E é mentira. Não vai acontecer nada na zona de conforto. E se acontecer lá é porque você mudou alguma coisa. Não é verdade? Fazer uma colocação aqui. Eu acho que eu citei isso no meu livro, na verdade. Eu costumo dizer que a zona de conforto não é que ela seja necessariamente confortável. Para o nosso cérebro, ela é somente conhecida. Você conhece tudo aquilo ali ao seu redor. Mas, na maioria das vezes, a gente fala que a zona de conforto só pelo conhecimento que você tem. Mas ela não é tão confortável. No meu caso,
A minha zona de conforto não era tão confortável. A gente estava sempre no cartão de crédito e pagando a prestação de moto, de carro, e mais faculdade, aquele aperto. Então, assim, era só uma situação conhecida, que eu conhecia todo mundo. E eu falava o mesmo idioma, e estava com a minha família, mas necessariamente não estava confortável, estava só conhecido, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou me mexer porque aqui é a minha zona de conforto. Mas se ela for analisar mesmo, não está tão confortável, só está conhecido aquilo ali. E para o seu cérebro, ele quer manter você ali, porque ali ele sabe tudo que vai acontecer ao seu redor, ele sabe quais vão ser as suas atitudes, então ele não vai precisar dispor de muita energia para que coisas novas aconteçam. Por isso que é importante a gente realmente estar sempre saindo da nossa zona de conforto. Legal, então marca o primeiro código aí. O primeiro código da mudança é sair da zona de conforto. Esse é o primeiro código da mudança para você que quer viver um novo momento, uma nova história, você que está procurando uma mudança, né? O primeiro código para você aí é sair da zona de conforto. Como que eu vou sair da zona de conforto? Você vai primeiro tentar entender qual é a sua zona de conforto, aquilo que está te deixando confortável, e o que está te deixando confortável não vai gerar resultado. Porque se gerasse, você já tinha resultado. Você não estava procurando melhorias, né? Então, o primeiro código para você aí é sair da zona de conforto. Segundo código, conhecer novas habilidades. A Emily saiu do Brasil sem falar inglês, né? Se encontrou numa situação difícil, como ela relatou aí, na Inglaterra, né, onde ela nem sabia mais onde ela morava, não sabia dizer onde que ela precisava ir, porque ela não conseguia se comunicar, então ela teve a barreira da comunicação. Mas, de uma forma ou de outra, você voltou para casa, né? Ou você seguiu para o seu destino, não sei, se você quiser continuar esse processo aí. Mas você teve que conhecer coisas novas, né? Conhecer um país novo, né, uma cidade nova, você foi conhecendo coisas novas e isso foi desenvolvendo as suas habilidades, certo? Certo, é. Depois dessa situação, eu fiz uma análise, né? Eu falei assim, eu tenho duas opções. Ou eu realmente volto para casa, ou eu vou ter que aprender um idioma. E eu falei assim, a gente investiu tudo que a gente tinha para vir para cá. Então, eu acho que ainda não é o tempo de voltar, né, para casa. Então, a gente vai ficar. Só que eu preciso estudar. E na época eu trabalhava com muito brasileiro e a gente só falava português. Então aí eu falei assim, não, eu não posso trabalhar com brasileiro, porque se eu trabalhar com brasileiro eu não vou conseguir desenvolver o meu inglês. Então o que eu fiz? Eu preciso arrumar um trabalho que seja só com inglês, não tenha brasileiro, para que eu possa, mesmo sem falar nada, sem entender nada, eu vou ter que começar a treinar o meu ouvido e tentar desenvolver de alguma maneira para que eu possa realmente aprender esse idioma. E foi isso que eu fiz. Eu falei assim, não posso mais ficar nesse trabalho, então eu troquei de trabalho. Ao invés de eu trabalhar no hotel, eu consegui algumas casas, porque aqui a gente tem muito esse tipo de trabalho que você faz limpeza de casa, mas várias casas no mesmo dia, porque a limpeza aqui é bem diferente aí do Brasil. Então eu fui limpar umas casas e direto com os ingleses. Então eu trabalhava direto com eles. E isso me ajudou, assim, de uma maneira extraordinária. E foi aí que o meu inglês começou a evoluir. É lógico que depois eu fui para a escola, né, essa coisa toda. Mas o primeiro ponto foi trabalhar com ele, diretamente com eles. Legal. Ô Emily, e das coisas novas aí que você foi conhecer? Tipo, algumas coisas que chamaram a atenção sua, que não tinha no Brasil. Coisas novas, assim. Você chegou assim e falou, caramba, no Brasil não tem essas coisas. Teve algum contato assim com essas coisas que você teve a oportunidade de ter contato aí, que aqui no Brasil de repente era tão distante, ou não tinha no Brasil? Muita coisa. A neve, por exemplo, né? O primeiro ano que a gente chegou, não no primeiro ano, no ano seguinte nevou, e nevou muita neve, assim, de ficar alto mesmo. E aquilo foi muito interessante, por quê? Porque a gente assistia muito filme quando criança, e na época do Natal, que nevava, e aquilo tudo na minha imaginação, na minha mente, parecia somente uma fantasia. Eu não conseguia imaginar que realmente aquilo era uma realidade. Então, quando nevou aqui, e aí você pega e sente... Só uma curiosidade. Eu acho que vai ser do pessoal que está assistindo a live também. Vocês coloquem no comentário aí para eu saber se é de vocês também ou se é só minha. Quando você viu a neve pela primeira vez, que fez aquele montão de neve, você fez ou não fez o boneco de neve? Olha, duas coisas.
o boneco de neve, daí você põe o nariz da cenoura, o cachecol, aquela coisa toda, e você comer a neve para você saber que sabor que tem aquilo. Foram as duas coisas que eu fiz, viu? E além de tirar muita foto e deitar na neve. E jogar nos outros, né? Jogar nos outros, né? Só que essa questão de jogar nos outros, quando a gente vê no filme, é todo mundo rindo, brincando e tudo, né? Só que quando você pega a neve e põe Vira uma pedra. ela fica dura, e se você jogar mesmo daquele jeito, machuca, então tem que tomar cuidado. Mas a gente fez, a gente brincou, assim, porque foi algo, assim, bem inacreditável, assim, né? Quando a gente assistia esses filmes aí, daí você acha que isso não é verdade, mas na verdade... Você tocar, assim, você ver aquilo ali, foi uma emoção, assim, muito grande. Várias coisas, né? A comida, eles têm o hábito... Eu não sei se o pessoal aí já ouviu falar do English Breakfast, que é o café da manhã dos ingleses. Aí eles comem bacon com ovos, com feijão azul, um feijão doce, que tem torrada, tomate assado. Então, assim, é bem diferente do nosso, né? O nosso café da manhã daí é completamente diferente. Café, né? E aqui em casa, uma vez por mês, eu faço o café da manhã dos ingleses, com bacon, com ovos, com tudo, porque é uma delícia, é uma delícia. Só que não dá para você comer todo dia, senão, imagina, o colesterol vai lá para cima. Mas são coisas, assim, muito diferentes, né? Aí no Brasil a gente tem o hábito de almoçar e jantar comida. Eu tô há 15 anos fora do Brasil, não sei se ainda tá assim, mas na minha época a gente almoçava e jantava comida. Aqui os ingleses, eles comem o lanche, o almoço deles é um lanche e eles só vão jantar. Isso já é da cultura deles. Eles não comem comida mesmo no almoço. Então, isso eu achei bem estranho, né? Porque eu estava acostumada a comer mesmo no almoço. E depois eu passei a comer o lanche. Eu falei assim, isso está errado. Tem alguma coisa assim esquisita nisso aí. Então, são várias coisinhas assim, né? Que vai mudando. Pessoal, vocês que estão na live aí, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas aí, tá? A gente está falando sobre os códigos da mudança. Eu acho que tem outra curiosidade aqui. Eu creio que é só minha, porque o pessoal também não comentou, né? A da Neve, acho que foi só minha. Mas a outra curiosidade também, que você, não sei se você teve acesso, né? Mas quando chegou aí na Inglaterra, se você teve a oportunidade de conhecer o palácio, de ver pelo menos a rainha de longe, né? Não, a rainha eu não vi. Eu vi, há alguns anos atrás, o primeiro-ministro, ele foi na cidade que eu morava, e eu vi, assim, bem de pertinho, né? Falei com ele, mas a rainha eu não tive a oportunidade de ver. Mas no castelo eu fui, eles têm uma coisa interessantíssima, que é a troca da guarda. É algo, assim, muito bonito, muito, assim, interessantíssimo de você ver, que eles trocam a guarda de um horário para o outro da rainha, e eles têm aquele chapéu assim, bem grande, dentro aquele uniforme vermelho, bem bonito, os cavalos, é bem interessante. E você pode ficar lá e tirar fotos, né, lá bem perto, mas tem, eu acho, algumas áreas que você pode entrar também, eu nunca entrei, mas é bem interessante, é muito bonito e é algo assim, bem diferente da nossa cultura aí do Brasil, né? Essa questão da família real, da realeza. E os ingleses aqui, eles prezam muito a família real, eles prezam muito essa cultura que eles têm dessa realeza, essa coisa toda. E é bem interessante, é algo assim bem legal para quem pode experimentar, mesmo que seja para vir para visitar, eu acho que vale a pena, porque são lembranças, assim, emoções, na verdade, que você guarda para a vida toda. É muito interessante. Legal. Então esse é o segundo código, né? A oportunidade de você conhecer coisas novas, né? Conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. Isso traz um crescimento muito grande. Então você vê que nesse código da mudança, você encontra a questão de você sair da zona de conforto, e aí você sai da zona de conforto, você tem a capacidade de conhecer coisas novas, pessoas novas, lugares novos, comidas novas, enfim, um monte de coisas novas, né? E aí eu vou para o terceiro código aqui, que é aprender novas habilidades. Por quê? Porque coisas que faziam sentido para você aqui, né, já não fazem sentido aí. Por exemplo, a faculdade que você começou a fazer, de repente a experiência você nunca vai jogar fora, mas já não tinha validade, não tem validade. Você teve que aprender uma outra língua, né? Hoje você consegue falar fluente, consegue ir para qualquer lugar que você quiser. Mas foi surgindo algumas habilidades que você nem imaginava, né? Foi surgindo, assim, até essa habilidade de você falar um novo idioma. Eu acho que aí no Brasil, como eu vim de uma família muito humilde, né? A gente não
acesso a colégio particular, essa coisa toda. E eu acho que, assim, a maioria das pessoas não tem acesso a um curso de uma outra língua. Então, eu acho que isso cria na gente um bloqueio. Porque quando eu cheguei aqui, eu falava assim, eu nunca vou conseguir falar essa língua. Eu nunca vou conseguir entender o que esse povo fala. Uma que o inglês britânico, ele é bem diferente do inglês americano. E o inglês britânico parece que ele tá com ovo na boca, sabe? Assim, é bem difícil de você entender eles falando. Então, eu falava assim, eu nunca vou entender, conseguir me comunicar aqui. Só que eu comecei a desenvolver uma habilidade que eu acho que é a minha escuta, né, de você conseguir ouvir e conseguir assimilar o que eles estão falando, e também a habilidade de você falar um novo idioma, né? Então, assim, essa foi uma das habilidades que eu aprendi. Outra habilidade, eu não sabia cozinhar, porque eu morava aí com os meus pais. Quando eu vim para cá, que eu passei a morar com meu marido, né, e sozinho, daí eu tive que aprender a cozinhar. Então, a habilidade de cozinhar, hoje eu cozinho muito bem, graças a Deus. Então, assim, a habilidade de cozinhar. Então, assim, a habilidade de ser mãe, porque eu não era mãe. Então, essa mudança trouxe várias... Eu tive que desenvolver várias habilidades, né? E me comunicar com outras pessoas, me comunicar com os ingleses, saber me comportar com eles. Aí no Brasil, pelo menos na minha cidade, a gente tem o hábito de abraçar, e todo mundo se abraça e se beija, e aqui os ingleses, eles não são assim, eles são cada um na sua, né? E eu trabalhava para uma família, e a vozinha lá muito querida, e todo dia que eu chegava eu abraçava, e eu beijava, e os filhos dela ficavam me olhando assim, tipo, o que você tá fazendo, né? E todo dia, aí chegou uma hora que eles se acostumaram com aquilo ali, e daí eles também me abraçavam e tudo, mas para eles é um choque. Então, assim, eles não têm esse tipo de contato físico. Então, são habilidades que você aprende, vai aprendendo a lidar como que eles funcionam, e você acaba tendo que se encaixar naquilo ali, porque eu não podia querer botar o Brasil dentro da Inglaterra. Se eu estava aqui, eu precisava aprender a cultura daqui. É lógico que tem coisas que a gente não muda, né? Assim, é nosso mesmo. Essa questão do abraço, até hoje, eu abraço todo mundo e pronto. Mas são coisas bem interessantes, são habilidades, assim, bem legais, bem interessantes. A E outra mudança habilidade. Então, a mudança gera o desenvolvimento de novas habilidades, né? No entanto, que hoje a gente está falando aqui, né, com uma escritora, né? Está lançando o seu livro aí, vai ser lançado no Brasil, vai ser lançado também na Inglaterra. E houve, né, eu sei que existe um tempo, um preço a ser pago, né? A Emily não chegou ontem lá na Inglaterra, ela já tem uma caminhada lá, né? Hoje você e seu marido, vocês são empresários aí na Inglaterra também. Hoje você desenvolveu a capacidade de escrita, né? Está se tornando uma escritora, uma treinadora de pessoas. A Emily já está trabalhando com acompanhamento. Eu tenho feito acompanhamento com ela e ela tem feito acompanhamento com outras pessoas. Então ela está se tornando uma mentora de muitas pessoas. Mas existe um caminho a ser percorrido. Então, assim, ela foi desenvolvendo essas habilidades. Hoje ela chegou ao ponto de escrever um livro com toda a experiência que ela desenvolveu nesse caminho. Você já está o quê? 15 anos aí? 15 anos, né? Então já tem um período. Seus filhos nasceram aí na Inglaterra, né? Nasceram na Inglaterra. Então, assim, existe um caminho a ser percorrido e um preço a ser pago. O que as pessoas não percebem, assim, é que elas querem ter o mesmo resultado das pessoas, que elas têm como referência, mas elas esquecem do preço a ser pago, né? Do percurso. Você tem que aprender com os erros, com a falha. Você não precisa errar da mesma forma que aquelas pessoas erraram, mas mesmo assim existe um caminho a ser percorrido para você chegar nesse nível. Então hoje a Emily está se tornando uma escritora. A gente está trabalhando no livro dela. O livro vai se chamar Potência Interna, Como Ativá-la. Vai ter um trabalho muito grande também com as mulheres aí. A Andréa falou que na época você conseguiu ir legalmente. Não sei se você quer responder essa pergunta aí. Respondo, não tem problema, não. Na época a gente veio com o visto de turista, a gente ficou 6 meses. E quando eu estava aqui, a minha família descobriu que a gente tinha descendência italiana. Minha avó era italiana, só que ela foi muito bebezinha para o Brasil. E a gente não tinha nenhuma documentação dela aí no Brasil, da Itália. E aí a gente começou a mexer com esse processo da documentação italiana. A gente pagou um advogado na Itália, a gente perdeu muito dinheiro. Eu acho que na época foi mais de 5 ou 6 mil euros.
E como a gente não podia ir lá, a gente ia só pagando e ele foi enrolando a gente. No final das contas, ele não resolveu a nossa cidadania. E aí deu o tempo, como eu engravidei logo assim que a gente chegou, acho que 8 meses, 1 ano que a gente estava, que eu engravidei, e nesse período de tentar resolver a questão da documentação italiana, deu tempo da gente pegar o documento pela minha filha, pela Júlia, e aí a gente se legalizou por ela ter nascido aqui. Mas não, na época, Andréia, a gente não veio legalmente, não. A gente veio como turista, porque na verdade o propósito era ficar só 1 ano mesmo, né? Então a gente ia ficar os 6 meses e mais 6 meses sem a documentação e depois a gente ia embora. Mas tudo isso aconteceu e a gente acabou ficando. O Gilberto falou que desenvolveu a habilidade de dirigir na mão esquerda, né? É verdade. Porque a forma de dirigir aí na Inglaterra é diferente, né? Da maioria dos países, né? É diferente. Mas uma coisa boa é que a maioria dos carros são automáticos, né? Então, assim, eu acho que a marcha é o mais difícil, na verdade. Mas, pelo menos aqui em casa, assim, a maioria de todos os nossos carros, praticamente, sempre foram automáticos, mais práticos. Que bom. Ó, o quarto código que eu consigo tirar dessas mudanças, né? É a mudança de mente. A gente falou sobre a zona de conforto, sobre conhecer coisas novas, sobre desenvolver novas habilidades e mudança de mente. Mudou muito a sua mente? Mudou completamente, né? Completamente. Uma que quando a gente sai da casa dos nossos pais, a nossa mente já muda completamente, porque vem outras responsabilidades, né? E eu era muito nova ainda na época que a gente veio, mas assim, eu já sentia aquela responsabilidade de ter que pagar as contas, de eu ter que lavar, de eu ter que passar, de eu ter que cozinhar, porque senão não ia acontecer. Lógico que meu marido me ajudava, né? Era uma troca, né? A gente se ajudava, mas a responsabilidade veio pra gente. Então a mente aí já deu aquela amadurecida, a gente já amadureceu, né? Passou por uma fase assim mais adulta, apesar de já ter vindo numa fase adulta, mas a minha mente ainda estava de morar com os pais e aquela coisa toda, aquela menos responsabilidade. Então a mente mudou completamente, né? E dessa questão de você estar fora do seu país, então assim, como na época a gente veio com visto de turista, a gente também tinha medo, né? A gente ficava assim com um pouco de receio também. Então assim, a nossa mente também mudou a respeito disso, da gente não se fechar mais, mas de você se resguardar mais. Então, e lá no Brasil eu sempre fui muito falava, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, assim, aqui a minha mente mudou um pouco, amadureci um pouco nessa questão de saber que eu tinha assuntos que precisavam ser só meu e do meu marido. Então, mudou muito, muita coisa. Então, eu acho que um dos pontos principais desses códigos da mudança é justamente isso, né? A mudança de mente, ou como a gente conhece, né? O mindset, né? A mudança da forma de você pensar, da forma de você agir, né? Então, quando você resolve sair dessa zona de conforto, e aí eu reforço o que eu já falei aqui, é que não necessariamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Emily, de mudar de cidade, de mudar de estado, de mudar de país, precisa acontecer com você. O que eu quero dizer é que o que tem que acontecer com você? São mudanças. E são mudanças todos os dias. Porque a mudança vai gerar você sair da zona de conforto. A mudança vai fazer com que você conheça coisas novas. A mudança vai fazer com que você desenvolva novas habilidades. A mudança vai fazer com que você mude a mente. Porque quando isso vai acontecendo, quando você sai da zona de conforto, quando você começa a conhecer coisas novas, o seu cérebro vai fazendo novas conexões. Você mexe. Poxa, eu tenho que tomar algumas decisões aqui. Eu tenho que ficar em alerta. Eu não estou no automático. Eu lembro que eu ia para o trabalho, eu saía do trabalho, vinha para casa já com fome, louco para almoçar e tal. De repente eu chegava em casa aqui, aí eu começava a pensar assim, nossa, mas o que aconteceu no trajeto? Era tão automático o trajeto que quando eu percebi eu estava em casa. Eu passava por sinal, né? Eu ultrapassava carros, sabe? Eu tinha um percurso que não era pequeno, mas o que acontecia? Eu chegava em casa e nem percebia, nem percebia as pessoas que tinham passado, os carros que tinham passado, o sinal, nem nada. Por quê? Porque estava tão automático. Mas aí quando você tem as mudanças, o seu cérebro ele liga um alerta e ele fala assim, opa,
não conheço esse ambiente, eu preciso resolver algumas situações, começa a entrar em pânico, e às vezes a gente não quer, e aí a gente tende a ficar na zona de conforto. Mas quando você provoca isso, você começa a desenvolver essas habilidades, coisas que você não tinha. Hoje, por exemplo, eu me tornei escritor porque eu resolvi sair do lugar. Eu resolvi fazer coisas diferentes, provocar resultados diferentes, né? Desenvolvi capacidades que eu nem imaginava, me conectei com pessoas que eu nem imaginava, e eu consigo ver e mentalizar projetos, coisas acontecendo que eu nem conseguia imaginar antes. Então essa mudança de mentalidade, ela é muito importante, e ela parte desse processo de mudança em várias áreas da nossa vida. Porque eu converso com pessoas que conviveram comigo por muito tempo, e o pensamento das pessoas que não mudaram é o mesmo. E aí eu olho assim e falo assim, cara, que distância de anos-luz, às vezes, dessa pessoa, né, que, pô, foi legal, é uma pessoa, né, massa pra caramba, mas a mentalidade continua a mesma. E a minha mentalidade hoje é outra, e eu vejo a possibilidade de crescimento, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais aí desse código da mudança, né, Emily? Essa questão da mudança da mente também, isso aconteceu quando a gente veio para cá, essas mudanças, assim, esses amadurecimentos, na verdade, que eu tive. E quando a gente veio para cá também, a gente passou por muita coisa que não dá tempo de contar tudo aqui nessa live, e coisas boas e coisas ruins também. Mas há 2 anos atrás, mais ou menos, que foi quando assim, a minha mente realmente... Eu acho que eu cheguei num estágio assim, apesar de estar tudo bem, a gente estava aqui, né? O país aqui é ótimo, aquela coisa toda, só que eu não estava bem emocionalmente. Eu não conseguia me encontrar em nada que eu fazia. E eu sempre tinha aquele sentimento de que alguma coisa... Eu ainda não estava dando o meu 100%. Por mais que eu fizesse, eu ainda não tinha me encontrado. E isso gerou dentro de mim um desconforto muito grande. E eu comecei a questionar. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O que está errado? O que está errado? O que está errado? E eu comecei a perguntar e a questionar. E foi aí que houve mesmo assim uma transformação real na minha mente, que foi quando eu descobri mesmo assim... que eu comecei a estudar sobre neurociência, sobre o nosso subconsciente, sobre essas crenças limitantes que estavam realmente me impedindo de prosperar, de crescer, e qual era realmente o propósito, né, da minha vida, o que o Senhor ele tinha me chamado para fazer. E eu tive uma mudança de mente. Eu detestava ler, eu detestava ler, eu não lia. A única coisa que eu lia era a Bíblia. E eu falava para o Senhor, eu falava assim, eu só vou ler a Bíblia, Senhor, porque eu preciso me alimentar da sua palavra. Mas eu não gostava de ler. E você vê que em 9 meses eu li 10 livros. Nessa mudança que aconteceu, eu não conseguia parar, até hoje eu não consigo parar de ler. E é algo assim, uma habilidade que eu desenvolvi depois dessa minha mudança de mente, porque antes eu tentava ler um livro, mas eu não conseguia. Então, assim, depois que realmente, é por isso que eu falo, a nossa transformação, se você quiser fazer a sua transformação de fora para dentro, vai ser... Você não vai conseguir, na verdade. Agora, quando a sua transformação começa de dentro para fora, as coisas passam a ser natural na sua vida. A questão da leitura, para mim, é natural. Eu não consigo mais passar um dia sem ler. Eu estou sempre lendo 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu estou sempre estudando. Eu não consigo mais sentar na frente da televisão para assistir um filme igual eu fazia antes, que todo dia a gente assistia um filme, assistia uma série. Então, assim, depois dessa mudança da minha mente, eu separei um dia da semana, que é o dia que a gente assiste, né? E eu preciso desse momento com a minha família e tudo. Mas hoje eu não consigo mais ser o que eu era antes. Mas antes eu tentava fazer essas mudanças. Mas de fora para dentro é quase que impossível você conseguir. Então, por isso que quando eu falo com as pessoas, assim, e para trabalhar transformando realmente as pessoas, eu procuro essa transformação de dentro para fora, essa mudança de mente. Porque quando você tem a mudança de mente, as coisas se tornam naturais na sua vida. Legal. Então a gente já falou 4 pontos aí. Zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, conhecer novas habilidades, aprender, conhecer coisas novas, aprender ou desenvolver novas habilidades, mudança de mente. Quinto e último, para a gente fechar aqui, eu acho que para tirar esse código de mudança é a capacidade para resolver problemas. Quando você tem uma mudança, gera uma série de fatores diferentes.
uma série de problemas. E geralmente a gente não sabe, porque a gente não quer resolver problemas, a gente tem dificuldade em resolver problemas, mas quando você passa por diversas situações, você desenvolve essa capacidade de resolver problemas e rápido, né? Às vezes você não fica enrolando para resolver os problemas porque você já desenvolve essa capacidade. E a mudança, ela traz esse processo, né, Emily? A mudança, ela traz isso e quanto mais você se conhece, eu falo sobre isso no meu livro também, que tudo aquilo que você entende, você domina. Então, quanto mais você se entende, sabe quem você é, mais você vai conseguir se dominar, né? E essa questão... E a mudança em si, ela traz isso pra gente, né? Assim, na verdade, eu acho que o ser humano, ele foi feito para em constante mudança, né? E uma coisa também que eu cito no meu livro são sobre as nossas faculdades mentais, e uma das faculdades mentais que eu falo muito, que é a minha favorita, é a percepção, e essa questão de resolução de problema vai muito da nossa percepção, porque às vezes uma pessoa ela está vendo um problema de uma maneira e você vê que se ela mudar um pouquinho a percepção dela, daquele problema, ela vai ver a solução. A solução está ali. Às vezes é só a nossa percepção que não consegue ver a solução. Então, quanto mais a gente trabalha as nossas faculdades mentais, mais apto a resolver os problemas e não deixar que esses problemas nos atinjam emocionalmente também, né? Então, você vai ter uma vida mais feliz, independente das circunstâncias que você está passando. Já tem um período, né, que eu tô fazendo um acompanhamento com a Emily. Eu lembro da primeira mentoria que a gente teve, a Emily disparou assim, ela falou. Aí eu falei assim, calma, eu vou te ajudar em cada uma dessas áreas, né, e a gente vai conseguir crescer, a gente vai conseguir desenvolver. E de fato, né, a Emily tem crescido bastante. Eu tenho feito parte desse crescimento aí, tenho acompanhado esse crescimento. O Neice falou aqui, ó. As pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não querem fazer, porque se contentam com o pouco. E geralmente né? Porque está tendo um pouquinho de resultado. Já conquistei isso daqui, tá bom. O Neison é meu irmão, hoje ele joga futebol na Polônia, ele teve que passar por esse processo também de adaptação, teve que aprender uma nova língua também, saiu daqui do Brasil mal falando português, né? E teve a oportunidade também de crescer e desenvolver em pouco tempo, né? Em pouco período, se adaptar, né? Teve que conhecer, ter nova cultura, enfim. Esse processo de mudança traz um crescimento muito grande. E eu estava falando do processo de acompanhamento, né? E quando começou a dividir as etapas, né? Você começa a trabalhar como se fosse dentro de caixinha. Poxa, agora é hora de trabalhar com isso. Agora é hora de trabalhar com isso, agora é hora de trabalhar com isso. E eu tenho toda semana, né, a gente tem a nossa mentoria, e eu tenho colocado cada vez mais coisas. E a rotina da Emily já é uma rotina, assim, bem puxada, cheia de coisa, mãe de 3 filhos, né, esposa, empresa, trabalhos, livros, né, um monte de coisas. Tá? E eu faço o quê? Eu sempre coloco uma pressão a mais. Por quê? Porque ela tem essa capacidade. E ela está desenvolvendo capacidades cada vez maiores. Então, tem coisas que está sendo muito fácil para ela administrar hoje. Por quê? Porque ela já teve vivência de outras coisas. Então, às vezes a gente precisa de um pouco mais de pressão, né, de mudança em alguma rotina, de mudança de hábito, acrescentar, às vezes, outras coisas. Mas o meu tempo é curto. Acrescenta mais umas coisas, você vai ver que você consegue desdobrar o tempo e você consegue fazer. Não é isso que tem acontecido com você, Emma? Consegue. Se a pessoa quiser... Ela consegue. Outra coisa que eu costumo falar muito também é quem dá desculpas não gera resultados. Então as pessoas têm que parar de dar desculpa. Eu parei de dar desculpas porque eu dava muitas desculpas para não fazer aquilo que precisava ser feito e na hora que precisava ser feito. Porque o problema das pessoas não é só que elas não fazem na hora que precisa ser feito. E quando você deixa de fazer uma coisa na hora que precisa ser feito, isso pode gerar para você um problema maior lá na frente, né? Então, assim, a gente... E entra nesse comentário que o Neison fez aí, que se contenta com pouco, né? Se contenta com pouco, entendeu? Não é que aquilo tá bom.
aquilo tá só, tipo, confortável, é conhecido, na verdade. Ela sabe que ela podia fazer mais, né? Mas não, tá bom, eu vou me conformar com isso daqui. E esse sentimento de você se conformar, isso impede 100% a pessoa dela sair do lugar. A pessoa, independente da situação que ela esteja, ela só sai daquilo ali se ela não se conformar. Enquanto ela estiver conformada, ela não vai sair daquilo ali, nada vai gerar. E as pessoas acham, é isso que eu tento passar, assim, sabe? As pessoas acham que para ela alcançar algo extraordinário, ela precisa fazer algo extraordinário. Na verdade, não. Ela precisa só entender que tudo que ela precisa para transformar a realidade dela, ela já tem, está dentro dela. E a partir do momento que ela tem essa consciência e que ela passa a estar conscientemente consciente de tudo que ela está fazendo, tudo que ela precisa, vem ao encontro dela. Então, assim, é um bloqueio que as pessoas têm de achar que tudo é muito difícil, né? Ah, é muito difícil, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu tenho filho pequeno, eu moro de aluguel, sabe? Assim, são muitas empecilhos que a pessoa coloca, sendo que se ela mudasse só aqui dentro, as coisas já iam acontecer naturalmente. Mas para isso precisa de uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, né? Precisa parar de procrastinar, precisa parar de achar que é vítima, né? Precisa fazer as coisas acontecer. Você precisa se mexer. Precisa. Quando você começa a se mexer, quando você se move, as coisas começam a acontecer. Se você não se move, as coisas não acontecem, nada acontece, fica parado. As coisas vão ficar passando por você e você não vai fazer parte de nada, porque você está parado. Agora, quando você começa a se mover, você começa a se conectar com coisas que estão no mesmo tempo que você. É o que eu falo e não vou cansar de falar, que você tem a oportunidade todos os dias de crescer 1%. O que a gente quer é crescer 100% num dia só. Mas isso é ilusão, você não vai conseguir crescer 100% num dia só. Se você crescer 1% todos os dias, você vai ter a oportunidade de crescer aí 365% dentro de um ano. Você vai ter a oportunidade de crescer 7% numa semana, 30% no mês. Olha o tamanho do crescimento que você vai ter tendo crescimento de 1% por dia. E aí é o principal erro, as pessoas querem mudar tudo de uma vez só. Por exemplo, eu estou tomando café aqui praticamente sem açúcar. Por que praticamente? Eu já estou com consegui tirar 80% do açúcar do café. E já falei que a semana que vem vai ser o grande auge, que vai ser o 100%. Mas eu precisei começar antes da virada do ano novo, né? Diminuindo. E agora tá normal. Agora, se eu faço tudo de uma vez, eu não consigo. Não consigo. Então, essa mudança, ela tem que começar aos poucos. Não adianta você assistir essa live hoje, sair daqui e falar assim, poxa, eu preciso mudar. A partir de amanhã, vou começar a acordar cedo. O que eu tive que começar a fazer? Eu tive que começar a acordar 1 hora mais cedo para começar a fazer as lives nesse horário. Então, eu já saio, né, vou caminhar, vou correr, volto, já começo a me preparar aqui, tomo um banho gelado já para começar bem, para acordar, para dar, né, aquele e o tempo está passando rápido. Eu poderia estar aproveitando as coisas o conhecimento que eu estou tendo, as coisas que está acontecendo na minha vida, mas eu fugiria do meu propósito. Por quê? Porque não está dentro do meu propósito eu pegar todo o conhecimento e guardar só para mim. Porque Deus me chamou para compartilhar com as pessoas, para ensinar as pessoas. E o meu objetivo com essa live, com esse Clube 721, com o New Coffee aqui, é exatamente compartilhar tudo que eu estou aprendendo, todo o crescimento que eu estou tendo, todo esse período, tudo que Deus tem colocado na minha vida, compartilhar com as outras pessoas, porque senão não faz sentido. Mas a mudança, ela precisa ser trabalhada todos os dias. A mudança precisa acontecer todos os dias. Porque se você não tiver uma mudança todos os dias, você não consegue ter resultados. Você vai ficar 10 anos parado no mesmo lugar, as coisas não vão acontecer para você e você vai começar a colocar a culpa nos outros. Ou vai começar a dar desculpa. Né? Eu não fiz porque isso, eu não fiz porque aquilo. Porque o Brasil é difícil. Não é. O problema é você que não resolve sair do lugar. Você que não resolve provocar as situações, testar coisas diferentes. Mas eu tenho medo de errar. É totalmente aceitável você errar. Não tem problema nenhum, a gente já falou em lives anteriores. Né? Se você fosse parar pelos erros que você teve aí desse processo de mudança, você estava onde hoje? Você nem sabe, às vezes nem... Nossa, nem sei te falar, não.
Não dá, não dá. A gente, isso que você fala é muito interessante. Antes eu queria, quando eu queria uma mudança, eu queria 100% de uma vez só e nunca dava certo, porque o 100% de uma vez só não é natural, nada nasce grande, né? Tudo tem um processo, é bem pequenininho, é de passo a passo. Então, esse crescimento 1% todo dia é o que a gente precisa para no final do ano a gente estar uma nova pessoa, ter mudado assim em várias áreas da nossa vida ou em uma área. Às vezes a pessoa precisa de uma coisa só para que ela possa romper ali naquela situação. Então, assim, esse crescimento de 1% todo dia, essa mentalidade, é por isso que eu falo, tudo começa na nossa mente. Você precisa treinar a sua mente, ver aí os ensinamentos que você teve, dessa programação que foi instalada no seu subconsciente, que é o que determina as nossas atitudes, os nossos hábitos. A gente passa a maior parte do nosso dia no piloto automático. Você não sabe aquilo que você está fazendo, você não está consciente daquilo que você está fazendo. E quando você passa a estar ciente daquilo ali que você está fazendo, do seu dia, você passa a gerar resultados diferentes. Então você precisa analisar quais são as suas crenças, aquilo que você... geralmente a área que você não consegue romper e tem alguma coisa te impedindo, geralmente você tem um bloqueio ali que precisa ser quebrado. E você Emily, se eu não me engano... Se eu não me engano, 67% do nosso dia é no automático. Ou seja, 33% é aquilo que a gente quer fazer. A Joseli falou assim, bom dia, estou assistindo do trabalho. Então, ó, está assistindo do trabalho já com o processo de mudança, porque a gente está falando aqui sobre códigos de mudança e realmente é o que você precisa para viver um momento melhor da sua vida. É sair da zona de conforto, é conhecer coisas novas. Às vezes uma viagem que você faz para um lugar que você não conhecia, você já desenvolve novas ideias. Ó, segura essa aí, pega esse código aqui que tá sendo passado de graça para você. Olha só, estudos científicos comprovam que quando você faz uma viagem para lugar que você não conhece, o seu cérebro faz novas conexões, novos neurônios. E olha só, às vezes você não consegue ter ideia, você não consegue tomar uma decisão. Faz uma viagem para um lugar que você não conhece, se conecta com pessoas que você ainda não se conectava, experimenta uma comida nova, experimenta coisas novas, você vai ver que você vai voltar, talvez para o seu ambiente, vai começar a ter novas ideias. Você vai começar a tomar novas decisões. Então, gente, esses códigos da mudança são incríveis. Só acontece se você decidir fazer algumas mudanças na sua vida. Sabe quando você está na sua casa aqui, quando você não tem os móveis planejados, e hoje tá complicado por causa disso, mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer mudança no ambiente, assim, sabe? Mudar o ambiente, muda os móveis daqui, muda a posição dali, por quê? Porque cria novas conexões, né? Pô, põe um relógio num braço, depois você põe um relógio no outro, por quê? Porque você cria o hábito de olhar no outro lado. Né? Até mudar o mouse, às vezes, é interessante para você tentar mudar alguma coisa, porque já não fica tão no automático, porque 67% das coisas que a gente faz é no automático. É no automático. Então, assim, provoca essas mudanças. Quando você provoca essas mudanças, você vai ver que você vai conseguir ter micros resultados e celebre esses micros resultados, porque os micros resultados vão escalar você para chegar nos grandes resultados. A Ferreira Claudeli diz que estou assistindo também no trabalho. Que bom. Muito legal ter vocês aí na live, podendo aprender um pouquinho mais, crescer 1%, né, todos os dias. Vocês podem acompanhar a gente aqui pelo Instagram. Todos os dias, 7h21 da manhã, eu estou aqui com o New Coffee para trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês e aprender também com vocês. Vocês que não seguem a Emily, você aperta aqui, ó. Código da mudança, tem uma setinha bem aqui, ó. Você aperta nessa setinha aí, vai aparecer o meu nome da Emily. Você que não segue a Emily já pode seguir. Você que não me segue pode seguir aí também. Tem outras pessoas aí na live também, você pode seguir as outras pessoas. Mas a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês todos os dias. A Emily vai lançar um livro logo, logo. Ela vai estar em alguns lugares do Brasil em julho. Provavelmente vai estar aqui em Curitiba também. A gente está planejando aí um evento aqui para Curitiba também. Mas tudo isso aconteceu para a Emily estar aqui comigo hoje, para a Emily estar lançando o livro dela, para a Emily estar transformando a vida de outras pessoas, porque ela decidiu ter uma mudança na vida dela. E essa mudança não foi porque ela mudou de país.
é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Isso gerou resultados para ela, para chegar ao ponto dela se tornar hoje uma escritora, uma empresária, uma mãe, né, uma pessoa relevante nas coisas que ela faz, né, uma pessoa com autoridade, porque ela estudou, ela adquiriu esse conhecimento e hoje ela tem propriedade para trabalhar com outras pessoas e ajudar pessoas a darem o próximo passo. Essa é a Emily. Queria que você deixasse as considerações finais aí, né? A gente está com bastante gente assistindo também, mas a gente já está avançando no nosso período da live. Ai, olha, obrigada. Queria agradecer a todo mundo, o pessoal que fez perguntas aí, os meus amigos lá de Teresópolis. Eu já vi algumas pessoas aí lá de Teresópolis que me conheceram. Uma moça estudou comigo, a Jocely, e me conheceram assim desde que eu era criança, né? Obrigada pelo carinho, pela consideração. Agradecer a você, né, Lil, que você tem sido assim uma peça importantíssima nessa minha caminhar, né? E que o Senhor ele abençoe a sua vida e todos nós aqui, né? Que possamos crescer aquele nosso potencial. As pessoas precisam entender. Você que está aí, entenda que você tem um potencial tremendo. A única coisa que você precisa fazer é ativá-lo. Se você ainda não sabe como ativá-lo, espera meu livro, que lá eu te ensino passo a passo. Olha, gente. Teresópolis vai ser quando o lançamento do seu livro? Olha, a gente está tentando organizar para o dia 29 de julho, ou 29 de julho, ou 5 de agosto. Ah, legal. Então já marca na agenda aí, mas acompanha nas redes sociais que as coisas vão ser. Gente, eu preciso contar um segredo para vocês aqui. É a primeira live da Emily, né? É a primeira live, primeira live. Primeira live da Emily. A Joseli falou assim, ó, estou mudando gradualmente. Adorei, sucesso. Obrigado, Joseli. Mas, ó, primeira live da Emily... Ela estava, os bastidores aí, vocês não acompanharam, mas ela estava super nervosa, estava provocando ela aqui em off antes da gente entrar na live. Ela, vamos começar logo essa live que eu estou super ansiosa, porque eu quero, não faz muita pergunta, porque fluiu naturalmente. A Emily já desenvolveu mais uma habilidade hoje, ela sabe que ela pode fazer live, e se vocês acompanharem ela nas redes sociais, você vai ver que ela vai começar aí a fazer, porque é um compromisso meu em destravar a Emily nessa parte, né? Nas nossas mentorias a gente já tem falado sobre isso, e hoje já é o primeiro passo para o destravar dela no digital. Então vocês vão ver mais a Emily nas redes sociais, então acompanha ela para você ver o trabalho, para você ficar sabendo também desse livro dela, porque eu tenho certeza que vai ativar muitas pessoas com o conteúdo desse livro. Eu tenho certeza que é só o começo das coisas que estão por vir, né? A Claudeli falou assim, muito legal, muito bom, adorei. A Andrea falou, já estou a caminho do trabalho. Gente, se vocês tiverem perguntas, a gente responde rapidinho as perguntas aqui. Se vocês não tiverem perguntas, a gente encerra essa live. Eu tenho certeza que foi produtivo. Para mim foi um crescimento muito grande, um aprendizado muito grande com tudo que foi falado aqui. Mas a gente está aí para responder perguntas, né, Emily? Pode perguntar. Podem perguntar que a gente aqui não tem pena de responder, não. Façam perguntas aí sobre os códigos da mudança. O que você acha que é importante para vocês mudarem? O que vocês precisam mudarem aí? Aproveita, gente. Aproveita para você crescer. Ó, o Claudemir falou que me conhece desde pequena. É verdade, Claudemir. A gente se conhece, você me conhece desde pequena mesmo. A Ziza falou aqui, top, show. Se vocês tiverem perguntas, façam aí, que a gente vai responder as perguntas para vocês, porque... Ó, uma dica para começar a mudança. Nil, eu vou deixar uma dica e você deixa uma. A primeira dica para a pessoa começar uma mudança, ela precisa não se conformar. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa não se conformar, independente da situação, ela já está no primeiro passo da mudança, ela já está no caminho da mudança. Então, não se conformar é o primeiro caminho. Isso está no meu livro, gente. Vocês estão me fazendo contar as coisas do meu livro. Isso não é bom. Eu quero que vocês adquirem o livro. O Raik, né? A Rai Silva é o Raik. O Raik foi meu aluno. Aí foi meu aluno e hoje ele se tornou uma grande pessoa. Eu tenho acompanhado também algumas coisas dele aí. Ele está na cidade onde eu nasci, em Antônio João, assistindo a gente, né? E a Emily já falou, né? Não se conformar é uma das dicas para você ter uma mudança. E eu acho que uma outra dica
Né? Olha, ele quer saber, ó, ele quer saber algumas coisas do livro aí, ó, já quer o spoiler do livro aí. Mas acho que uma outra dica para mudança, e acho que é uma das principais. A Emily falou sobre não se conformar, né? Que é assim, não se conformou, você já está pensando em sair. Top, é o início. Mas o principal e uma das coisas que mais vai travar no processo de mudança é necessidade de aprovação ou a opinião dos outros. Porque assim, quando você fala em mudança, você mexe não só com você, não só com o seu ambiente, mas você mexe com outras pessoas. E geralmente as pessoas vão falar para você assim, não, larga a mão disso. As pessoas vão tentar te desanimar. E acho que esse é o principal ponto. Se você quer mudar, né, você precisa ter iniciativa, você precisa não se conformar, e aí vai vir essas opiniões e você tem que estar centrado naquilo que você quer fazer, na sua mudança. Então não deixe a opinião dos outros dizerem para onde você vai. Se você for guiado pela opinião dos outros, você vai onde eles querem e não onde você quer. Então acho que é um ponto principal para vocês aí, para você, Raik, também, não deixar ser guiado pela opinião dos outros, tá? Decida viver a sua vida, tá? Decida fazer aquilo que você entende que você precisa fazer. Eu costumo falar sobre intimidade com Deus. Quando eu quero resolver alguma coisa, quando eu preciso saber se aquilo que eu estou fazendo é correto ou não, eu vou conversar com Deus, eu vou colocar nos meus momentos de oração, e quando eu tenho essa intimidade com Deus, Ele me responde. Então eu consigo ser direcionado. Quando eu sou direcionado, o que os outros falam não vai me afetar, porque eu entendo qual é o caminho que eu preciso seguir. Então acho que não se conformar é o essencial, mas depois que você passar desse passo de não se conformar, você vai sair da zona de conforto, você vai mexer com algumas pessoas, e essas pessoas vão tentar falar para você aonde você tem que ir. E aí, se você deixar a opinião das pessoas dizerem onde você tem que ir, você vai onde elas querem que você vá, e não onde você quer ir. Garanto você, Emily, se fosse pela opinião dos outros, você não estava onde você está hoje, né? Não. E geralmente não é o pessoal muito longe, não. São as pessoas perto da gente, né? Quando eu comecei nesse meu processo, assim, estudar tudo isso que eu estudei, o meu marido, a minha irmã, eles ficavam rindo muito de mim e ficavam fazendo piada. Pensamento positivo, e tem que falar positivo. Então, assim, eles ficavam brincando muito. Hoje eles colhem os frutos dessa minha mudança, né? E abençoou a vida de todo mundo, mas então assim, foi desde de dentro de casa mesmo. Então assim, só que como eu falei assim, eu não me conformo com essa situação, eu queria mesmo uma mudança, então isso não assim, me atrapalhou, né? Mas é de dentro de casa, é de pertinho que vem essas opiniões, assim, tentando te fazer parar, colocar dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que funciona? Será que dá certo? Então, realmente, você precisa ter seu propósito, saber onde é que você está indo e aí esquecer os barulhos, assim, as voltas. E aí você consegue... Eu estava numa zona de conforto porque eu estava num concurso público, né, e quando eu decidi sair do concurso público para sair da zona de conforto que eu estava, eu escutei muito das pessoas também falando que eu era louco, que eu não podia fazer isso, como que eu ia largar um concurso público, enfim. Mas se isso não tivesse acontecido, não tinha gerado o resultado, né, do livro que eu escrevi, não tinha gerado o resultado do outro livro que eu já estou escrevendo, né, com data para lançar, né, não estaria mentorando a Emily no seu livro, né, no processo do seu livro, no crescimento, no desenvolvimento pessoal dela também, né, e assim como outras pessoas que estão escrevendo seus livros aí, outras pessoas que estão destravando, né, estão entendendo o sentido da vida, né, nesse processo de mentoria, de acompanhamento. E você que não tem um acompanhamento, gente, é muito importante, tá? É muito importante você buscar aprender, ou alguém que possa pegar da sua mão e te ajudar, nem que você tenha que pagar um preço, mas esse preço vale muito a pena para você. A gente faz isso, né? A Emily faz, eu faço também, e é uma oportunidade que você tem de crescer, de acelerar o tempo, como eu costumo dizer, né? Às vezes você ia demorar 2, 3, 5, 10 anos, às vezes você ficou até parado 10 anos, e aí você sabe que você perdeu muito tempo, e aí você precisa acelerar isso. E como que você consegue isso? É com acompanhamento, né? Com acompanhamento. Primeiro, você decidiu mudar, mas com acompanhamento isso fica muito mais fácil para você acelerar esse tempo. O Raik falou, boa, ótimas dicas, Emily, já publica esse livro para nós e manda para Antônio e João. Vou mandar. A Andrea falou, preciso muito me destravar, né? O Claudeli falou, muito bom. O Wellington também falou, boa. Gente,
muito legal. Manda perguntas aí que a gente vai responder as perguntas de vocês sobre esses códigos da mudança. Então vocês estão pegando coisas poderosas aí para o crescimento, para o desenvolvimento de vocês. E você vai conseguir crescer 1% hoje. Isso mesmo, você que está chegando agora, não ouviu errado. Você vai ter a oportunidade de crescer 1% hoje. Porque a nossa proposta aqui, com essas lives, com esse Clube 721, com esse café que a gente toma aqui, é fazer com que você cresça 1% todos os dias. Para você ter a oportunidade de crescer 365% dentro de um ano. Essa é a nossa proposta, é por isso que nós estamos aqui. Manda perguntas aí, manda perguntas. Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar a nossa live. Tá acabando o café já aqui, ó. O meu já acabou. Ó, vem pergunta aí, Emily. A melhor dica para conquistar os nossos objetivos é não contar para as pessoas seus planos. Conquistei muito depois que fechei a boca. Tem alguma coisa para falar? Não é uma pergunta, né? É um comentário que o Neisso fez, né? Sobre não contar seus planos para outras pessoas. Conquistei muito depois que fechei a boca. Quer falar alguma coisa sobre isso? Teve alguma experiência dessa forma ou não? Sim, essa habilidade aí de você guardar para você é muito importante. Tem pessoas que realmente não precisam saber dos seus projetos até que eles venham se concretizar, até que venham acontecer. Porém, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se fecha tanto e a gente deixa de falar para pessoas que podiam ser bênção na nossa vida e ajudar a gente nesse caminho. Então, você precisa aprender só a analisar quem que não precisa saber e saber que tem gente que precisa saber, porque tem pessoas que podem te ajudar, te abençoar, te direcionar no caminho certo e abrir alguma porta que você está precisando. Então isso eu fui aprendendo também. Não falar para todo mundo, realmente não é todo mundo que precisa, mas tem pessoas que é bom falar, é bom saber. Eu acho interessante nessa questão, Emily, justamente porque assim, a gente não consegue, né? Antes das coisas acontecerem, a gente já sabe que tem a possibilidade, a gente já quer abrir a boca e já quer falar. Mas existe uma diferença entre você fazer um planejamento e buscar pessoas específicas para te orientarem dentro daquilo e você falar sobre determinado assunto sem que não tenha acontecido ainda. E aí esse que é o principal, quando você fala como se já tivesse acontecido e aí não aconteceu e acaba não acontecendo. É diferente de você conversar com alguma pessoa que possa te direcionar em determinado assunto para que você possa tomar uma decisão ou para que possa abrir o seu entendimento em relação àquele assunto, né? E aí vai colocar você numa direção certa se realmente aquilo vale a pena você ir para que isso concretize ou não, né? A Andréa falou assim, praticamente eu perdi 10 anos da minha vida, agora quero recuperar. Então a gente vai ter a oportunidade de acelerar esse processo aí da Andréa. Já comecei a fazer o acompanhamento, uma mentoria com ela. A gente já fez a semana passada a primeira. E olha, garanto que a Andréa já cresceu pelo menos uns 2 anos já aí essa semana, hein? Tenho certeza que pelo menos 2 anos ela já acelerou desses 10 aí. Mas é a oportunidade que a gente tem de mudança e é a oportunidade que a gente tem de crescimento, né? Mais perguntas? Não tem mais perguntas? A gente já tomei muito tempo da Emily, já passamos mais de 1 hora aqui nessa live. E a gente vai encerrar, tá? A gente vai encerrar porque amanhã tem mais... nós temos um encontro marcado aqui, 7h21 da manhã, para a gente crescer mais 1%, hein? Tem novidades para vir aí, mas não é momento de falar sobre as novidades. Não é momento de falar sobre os novos desafios, mas vai ter lançamento do livro da Emily aí no Brasil. Vai ter lançamento do livro da Emily na Inglaterra. Não sei se eu vou conseguir para o lançamento da Inglaterra, mas de repente até o final do ano eu chego aí na Inglaterra para a gente fazer algum movimento aí na Inglaterra, viu? Já convida a rainha para participar desse movimento aí. Pode deixar. A Andréa falou aqui, ó, dou graças a Deus por vocês existirem na minha vida. Olha aí, Andréa, Deus abençoe, viu? Muito bom, sinal que está fazendo efeito essas lives para vocês, você está crescendo 1% todos os dias. A gente vai acelerar, a gente vai colocar você no tempo certo, né? Você falou que perdeu 10 anos, né? Então a gente vai conseguir recuperar esses 10 anos e você vai voltar a ficar no tempo certo. E isso é importante, você estar no tempo certo. Viver o momento que era para você estar vivendo. Isso é importante. Acho que esse é o objetivo dessa live. Emily, obrigado, viu? Obrigado por esse momento. Obrigado por todas as experiências compartilhadas aqui. Eu tenho certeza que o nosso objetivo foi alcançado.
que é poder crescer 1%, né? Então a gente pegou o conhecimento agora, nesse café, e agora é colocar em prática durante o dia para as coisas acontecerem na sua vida e você vai ter a oportunidade de crescer. Essa live vai ficar salva, vai ao meio-dia, horário de Brasília, 12 horas, horário de Brasília, ela vai entrar como lançamento no YouTube. Então, se você quiser compartilhar essa live no YouTube aí com outras pessoas, você vai ter a oportunidade a partir das 12 horas, vai estar lá como ao vivo, nós estaremos de novo aí falando sobre esses assuntos. Ótimo, ótimo. Nil, obrigada, tá? Tá acabando a bateria. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Então, gente, vocês vão ver, de repente, a Emily mais pra frente aí, mas sigam ela nas redes sociais e vai acompanhando o processo desse livro aí que vai transformar a vida de muitas pessoas. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fique na paz e bora destravar.